Bem-vindo aos screencasts sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo vamos utilizar o SPSS para apresentar tabelas de correlações e gráficos de dispersão que permitam descrever o cruzamento de duas variáveis quantitativas entre si. Vamos abordar a teoria subjacente a esta análise bivariada ao mesmo tempo que interpretamos as tabelas e gráficos no SPSS. E eis as competências de aprendizagem que deve conseguir alcançar no final deste módulo. Ou seja, deve conseguir utilizar o SPSS para apresentar tabelas de correlações ou com o coeficiente R de Pearson ou com o coeficiente Rho de Spearman, consoante a simetria das duas variáveis envolvidas, e gráficos de dispersão que permitam descrever o cruzamento de duas variáveis quantitativas entre si. Ou seja, até que ponto é que essas duas variáveis variam juntas, estão associadas ou não. Depois de obtidos esses objetos, vamos aprender a personalizá-los. Por exemplo, como inserir a reta de regressão no gráfico de dispersão, ou como identificar outliers nesse mesmo gráfico. E além de apresentar esses dois objetos, tabela e gráfico, vamos também interpretá-los, apresentando o comentário óbvio, que qualquer pessoa deve entender mesmo que não tenha bases de estatística, e o comentário de pormenor, para o qual já serão necessários apresentar dados estatísticos, como é o caso dos coeficientes de correlação. Mas vamos já para a base de dados do projeto modelo e imagine que se quer ver se há associação entre a altura da grávida, em metros, e o seu peso atual, em quilogramas. Normalmente, quanto mais alta é uma pessoa, mais peso ela tem. Será isso que a intuição nos diz, mas vamos fazer esta correlação para ver o que é que descobrimos. Ambas são quantitativas, escalares. Para obter a tabela de correlações, temos que ir ao menu Analyze, Correlate, Bivariate. A escolha das variáveis é indiferente em termos de ordem, portanto é escolher da esquerda para a direita as variáveis que queremos correlacionar e teremos que apresentar o coeficiente de correlação de Pearson ou de Spearman consoante a simetria dessas variáveis. Por isso, vamos fazer aqui um parênteses e vamos primeiro descrever cada uma dessas variáveis de forma univariada. Eu quero ver qual é o histograma do peso atual e também da altura. Por isso vou ao botão Plots e peço apenas o histograma e mais nenhum dos outros gráficos. Lanço a análise e na janela de output que vai surgir vou analisar, portanto houve 50 casos processados, 0 missings. Aqui tenho as estatísticas descritivas, mas a mim o que me interessa é analisar os histogramas para ver se existe aqui simetria em relação à média. Média 76,5, portanto seria aqui algures o ponto da média e podemos considerar que a metade esquerda é mais ou menos o reflexo da metade direita. Portanto, existe a mesma quantidade de casos à esquerda e à direita da média. Isto no que diz respeito ao peso. No que diz respeito à altura, 1,61 m, portanto estará mais ou menos aqui. Também podemos dizer que o que está do lado esquerdo é mais ou menos a mesma quantidade de casos do que está no lado direito. Não é perfeita a simetria, mas podemos considerar que tanto uma como outra das variáveis são simétricas. E agora sim, já posso avançar para a análise bivariada, sabendo que o que eu preciso apresentar é o coeficiente de correlação de Pearson, porque ambas as variáveis são simétricas, o peso e a altura, e lanço a tabela de correlações. E nesta tabela de correlações, o que eu vejo é que o peso correlacionado consigo próprio tem um coeficiente de correlação de Pearson perfeito de 1. Nós temos é que cruzar uma variável com a outra, ou seja, o peso com a altura, já obtemos um coeficiente de correlação de Pearson de 0,463. E isto poderá ser interpretado à luz dos valores possíveis de R. E, relembrando este diagrama que vimos num screencast acerca de como escolher os métodos de análise de dados, nós vemos que tanto o coeficiente R como o Rho, para quando as variáveis não são simétricas, varia entre -1 e +1, e se tiver valores próximos de 0, significa que não existe uma relação linear, uma associação entre as duas variáveis. Se estiver próximo de qualquer um dos extremos, quer dizer que existe uma correlação forte. Se o valor de R assumir valores positivos, as duas variáveis têm uma correlação positiva, ou seja, são diretamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra também sobe. Se o valor de R for para o lado negativo, então elas já são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma sobe, a outra desce e vice-versa. Este acetato permite acrescentar algo mais a esta classificação, que é como medir a intensidade da correlação. Então, se o R ou o Rho estiverem entre o 0 e o 0,3, e o mesmo se aplica para o lado negativo, ou seja, entre o 0 e o menos 0,3, consideramos que praticamente não há correlação ou que ela é desprezável. Para valores entre 0,3 e 0,5, a correlação é fraca.
Neste caso, obtivemos um valor de 0,46, que está precisamente entre o 0,3 e o 0,5. Portanto, podemos assumir que existe correlação positiva entre o peso e a altura, mas ela é fraca. E neste caso, por ser positiva, a conclusão seria que quanto mais altas são as mulheres, mais peso elas têm. Já surge aqui como comentário óbvio a esta análise. Antes de fazer o comentário de pormenor, vamos gerar o gráfico de dispersão. Para isso, temos que ir ao menu Graphs, Legacy Dialogues e Scatter Dot, que significa dispersão ou pontos. Neste caso, por serem apenas duas variáveis, será um gráfico simples. Se tivesse 3, 4 variáveis, poderia criar matrizes, por exemplo, definir. E agora já não é tão indiferente a ordem pela qual colocamos aqui as variáveis. Em matemática, habituámos-nos a olhar para o y em função de x. Portanto, neste caso, temos que colocar no x a variável que surge primeiro no tempo, poderá influenciar a outra, e neste caso é a altura que vai para o x, porque é a altura que poderá influenciar o peso da mulher. E ao fazer isto, será apresentado um gráfico que até aparece num ramo à parte, como se vê aqui, Correlations e Graph, mas que eu posso arrastar o gráfico, que é o único objeto que me interessa, para cima da tabela que diz Correlations e já fico com os dois objetos juntos, pelo que posso eliminar aqui este ramo que diz Graph no painel de navegação. E eu aqui consigo constatar que, apesar de não haver uma tendência dos círculos se aproximarem todos desta diagonal crescente, porque há aqui alguns que se afastam um pouco mais, percebo que, à medida que aumenta a altura, aqui no eixo do X, também aumenta o peso das mulheres. Portanto, cada círculo mostra isso mesmo. Por exemplo, uma mulher que tem 1,5 m de altura e pesa cerca de 53 kg. Portanto, é um peso baixo. Aqui esta mulher já tem 1,57 m, 58 e já pesa 60. Esta mulher tem 1,62 m, 63 e pesa 70. E esta, aqui em cima, tem mais de 1,75 m e é uma das mais pesadas, pesa mais de 100 kg. Portanto, há aqui uma tendência para, à medida que aumentam as alturas, aumentam os pesos. Aliás, eu até posso, através de um duplo clique, para aceder ao editor de gráficos, posso pedir para ser apresentada a reta de regressão e a respectiva equação. Para isso, utilizo este botão aqui chamado Add Fitline at Total e aparecerá então a tal reta da regressão e a respectiva fórmula que diz que o y, ou seja, o peso, é igual a menos 98,85 mais 1,09 vezes 10 ao quadrado de x, que é a altura. Portanto, se eu quiser obter uma altura que não apareça aqui em nenhum círculo, sei lá, imagine-se 1,80 m, não há nenhuma mulher com 1,80 m. Eu coloco aqui 1,8 nesta fórmula e consigo ver qual é que é o peso expectável que uma mulher de 1,80 m deveria ter, de acordo com o meu modelo. Claro que o meu modelo não é perfeito, já vimos que a correlação era fraca, e não é perfeito porque estes círculos não estão todos sobre esta linha reta. Existem alguns que se afastam. Vou fechar aqui a caixa do editor. Por isso é que a correlação foi considerada fraca, 0,46, e, como vemos aqui, o peso consigo próprio tem uma correlação perfeita de 1. Portanto, se eu cruzar o peso consigo próprio num gráfico deste tipo, todos os círculos estariam em cima da reta. O mesmo se passa em relação à altura com ela própria, sendo perfeito de 1. Mas isto não faz sentido. Outra informação que este gráfico nos dá depois de introduzir a reta de regressão é o coeficiente de correlação linear, o r ao quadrado. O r ao quadrado não é mais do que 0,46 elevado ao quadrado e que neste caso dá 0,214. E este r ao quadrado chama-se coeficiente de determinação e costuma interpretar-se em termos percentuais. O que ele significa é que 21,4% da variação do peso, que é a variável y, pode-se atribuir à variação da altura, que é a variável x. Ou seja, a altura explica a variação do peso apenas em 21,4%, o que significa que há outros quase 80% da variação do peso que são explicados por outras variáveis, por exemplo, a alimentação que a pessoa tem, fatores genéticos e entre muitas outras coisas que influenciam o peso, além da altura. Antes de colocar tudo isto num comentário de pormenor, vou apenas fazer um outro gráfico de dispersão com um pouco mais de informação. Vou voltar à última tarefa e vou dizer que quero identificar os marcadores, portanto, estes círculos estão todos a preto, mas eu agora quero distingui-los pelo facto de a mulher ser ou não ser primípara. Portanto, eu desconfio que as mulheres que não são primíparas, que já estão na segunda, terceira gravidez, possam ser mais pesadas do que as que estão na primeira gravidez. E, eventualmente, se houver outliers, quero também poder identificá-los através do nome da pessoa e não apenas pelo número que eles aparecem na base de dados. Ao fazer OK, surge um novo gráfico que eu vou mover para junto do anterior e já consigo perceber que a verde tenho as mulheres não primíparas, que, como se vê, são as que aparecem no topo, ou seja, acima dos 90 kg só há mulheres não primíparas.
Os círculos azuis estão todos aquém dos cerca de 85 kg. Portanto, há aqui uma outra variável que poderá explicar o peso atual da grávida, além da altura. Há aqui alguns casos, agora, através de um duplo clique para aceder ao editor de gráficos, vou tentar identificar, que é, por exemplo, este círculo verde aqui. Porque é que se trata de uma mulher tão baixa, cerca de 1,55 m, e no entanto é tão pesada? Quem será esta mulher? E o mesmo se passa aqui em baixo, uma mulher tão alta, 1,70 m, mas tão magra. Para eu poder saber quem são estas pessoas, terei que ligar aqui este botão, que tem o aspecto de um alvo, e selecionar esses círculos. Neste caso, até são dois casos, que têm exatamente o mesmo peso e a mesma altura, portanto eu vou dizer que quero selecionar os dois, e ao fazer OK, ele diz-me que se trata da Adriana Rocha e da Júlia Macedo. Agora vou marcar este aqui em baixo, que é a tal pessoa muito alta e muito magra, que é a Vanessa 500. E, por exemplo, poderia ver por que razão é que estas pessoas apresentam estes valores tão diferentes dos outros, os tais outliers. Vou então introduzir o comentário de pormenor, que neste caso faz referência ao tal coeficiente de correlação de Pearson entre o peso e a altura, que são os 0,463. Por ser um valor entre os 0,3 e os 0,5, considera-se que a correlação é fraca, mas existe. Aliás, o coeficiente de determinação explica os tais 21,4% da variação do peso. Além disso, é positivo, portanto o coeficiente é positivo e não negativo. Isso vê-se também porque a reta de regressão do primeiro gráfico é ascendente, portanto denota que elas são diretamente proporcionais. Quanto maior a altura, maior o peso também. No segundo gráfico, também vemos que a paridade das mulheres, além da altura, também influencia o seu peso, pois acima dos 90 kg todas as mulheres são não primíparas. Resta apenas mudar aqui o nome do objeto, portanto, tabela de correlações mais gráfico de expressão, do peso por altura. E agora sim, poderia implodir e gravar este fecheiro.